Descontando as controvérsias que ocorrem por causa desse campeonato no nosso país, os problemas sociais, os protestos, nesta manhã, como vocês já viram, nós vamos fazer uma grande parábola. E, coincidentemente, o time que Jesus Júnior escalou é o time de júniores, não é o time oficial. Porque o time oficial nós vamos apresentar daqui a pouquinho, e nós vamos prestar bastante atenção e você vai poder escolher no final do culto qual é o melhor time, os júniores ou os profissionais, tá bem? Deus nos fala através da sua palavra que Ele tem uma grande seleção, um grande objetivo. Deixa eu pegar minha Bíblia. Pregador sem Bíblia não pode, né? Ele tem grandes objetivos e quer selecionar cada um de nós para um grande time, o time do céu, a seleção do céu. O Filipão, após escolher 55 jogadores, no final de 2012 ele ficou com 23 jogadores. O técnico da seleção brasileira, pentacampeão mundial em 2002, agora ele tem que tentar afastar o fantasma da derrota da última Copa do Mundo aqui no Brasil, em 1950, quando o Brasil perdeu para o Uruguai, perdeu em casa. Né? E aqueles que ainda são daquela época talvez lembrem, né, daquele grande trauma, né, que a nação brasileira naquele momento sofreu. Desde que essa equipe do Felipe foi escolhida, alguns jogos amistosos aconteceram. O Brasil perdeu algumas partidas, uma para os britânicos, para a Suíça. No entanto, o saldo foi muito positivo. Com Felipe Scolari, a seleção brasileira marcou 49 gols, sofreu 15 desde 2013, teve um aproveitamento de 75%. Muito bem, mas o que é necessário para ser um atleta? O que é necessário para fazer parte da seleção e jogar nos times que nós vamos ver a partir do dia 12 agora, com a inauguração desse grande campeonato aqui no nosso país? Bom, um treinamento funcional e aplicado é essencial. Isto é, os jogadores eles precisam ser treinados e ter uma capacidade física que possa demandar um gasto de energia muito grande. Os jogadores têm que ter agilidade, têm que ter força, têm que ter concentração, têm que ter velocidade, tem que ter explosão muscular, equilíbrio, coordenação motora, resistência cardiorrespiratória, resistência muscular. Ser jogador não é só correr atrás de uma bola. Ser jogador é estar preparado para enfrentar o oponente e atingir a vitória. Os leigos, como eu, em termos de futebol, que, como todo bom brasileiro, nasci já correndo atrás de uma bola, acho que o primeiro presente que meu pai me deu deve ter sido uma bola, não é? Embora eu tenha o cara de goleiro, né? Quando eu começo a jogar, o pessoal fala, vai pro gol. Na hora, eu não sei porquê. Mas o fato é que muitas vezes nós imaginamos que o time de futebol é apenas composto de goleiros, zagueiros, laterais, meio-campistas e atacantes. No entanto, quando eu fui fazer uma pesquisa a respeito do que está por trás desses 11 jogadores, nós temos um outro time que é praticamente o dobro do time que joga ou que entra em campo. Nós temos, por exemplo, um gerente de futebol de base, 2 supervisores administrativos de futebol, um coordenador técnico, um treinador, um preparador físico, um preparador de goleiros, um massagista, um roupeiro, um assistente social, um supervisor, 2 psicólogos, 4 médicos, 5 fisioterapeutas, administrativo, nutricionista, observador técnico, analista de desempenho, auxiliar do analista de desempenho, e é uma lista infindável. Para que 11 jogadores possam correr atrás de uma bola, é necessário que haja uma equipe toda por trás, para que eles possam realmente fazer a parte dele, e você que torce, não é, ficar feliz com a vitória do seu time. O desafio, quando discutimos junto com os anciãos o tema para a série do mês de junho, foi fazer uma conexão com tudo isso e com a Bíblia, não é? Porque, de repente, na mente de alguns, podem estar pensando, o que tem a ver? Até na igreja estamos falando de Copa do Mundo, de futebol.
Então, a grande dificuldade, depois de passarmos por cima desses preconceitos que todos nós temos, na realidade é fazer uma conexão com a palavra. Como podemos fazer uma conexão com a palavra em torno de um tema tão difundido, tão controverso, especialmente nesses momentos do nosso país, do nosso Brasil? Bom, a Bíblia, ela tem 3 estilos literários. A Bíblia tem poesia e aquele conhecidíssimo Salmo 23, que diz o quê? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. É um exemplo de literatura poética da Bíblia. Temos também literatura profética. Daniel capítulo 7. E os ventos agitavam o mar grande. E vi sair do mar grande um leão com asas. E ele subiu e ficou em pé como homem, ganhou o coração de homem, as suas asas foram cortadas e ele caiu. Em seguida veio um urso com 3 costelas sobre a sua boca, dentro da boca, entre os dentes, e ele se estabelecia em cima de uma das patas, e veio o terceiro animal. E assim, isso é literatura profética e apocalíptica. E temos também dentro da Bíblia a história. A Bíblia é repleta de histórias de homens e mulheres, como nós, grandes jogadores e jogadoras da vida, no qual todos nós estamos participando neste mundo. Para fazer parte da grande equipe que o Senhor tem preparado para este mundo e para a vida, é necessário ter agilidade espiritual. É necessário ter força de buscar e ser insistente em buscar as coisas de Deus. É necessário ter concentração nas coisas que realmente importam. É necessário ter explosão, não de temperamento, mas explosão de espiritualidade. É necessário ter coordenação do Espírito. Muito bem. Interessante que Jesus ele disse que para a convocação da grande seleção que ele tem preparado, ele disse que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Até na seleção de Jesus acontece isso. Na de Filipe Scolari ele chamou 55 e escolheu 23. Deus chama o mundo todo ao arrependimento, mas infelizmente nem todo mundo quer participar. Quais seriam os critérios? E aí você tem o seu guia de mensagem, dentro do boletim, pegue o seu guia de mensagem e você poderá completar. O primeiro critério, abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Mateus. Mateus capítulo 9, verso 13. Primeiro critério para participar do time celestial da seleção do céu. É muito bom estar falando com você que nos assiste via internet. Você está aqui participando do culto do Braços Abertos, da Comunidade Adventista Progresso em Belo Horizonte. Que bom que você está conosco. Muito bem, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, verso 13. Ide, porém, e aprendei, o que significa: misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Primeiro critério para participar da seleção do céu: ser pecador. Fácil. Fácil. Não é necessário ser impecável, não é necessário ser perfeito, muito pelo contrário, Jesus veio chamar pecadores ao arrependimento. Segundo critério, capítulo 3 de Mateus ainda. Capítulo 3, verso 13. Não é capítulo 13, não é verso 13, está vendo? Bom, aqui diz, deixe-me ver aqui, está vendo? A gente se prepara tanto, tanta atenção, não é? E aí quando a gente entra em campo, vocês chutam a bola fora, não é? Pastores fazem isso também, ok? Aqui nesse texto, que deveria ser Mateus capítulo 3, verso 13, que não é, diz que Jesus chamou aqueles que quis. Sim. Esse texto diz o seguinte, que quando Jesus chamou os seus discípulos, ele os chamou porque ele quis chamar. É isso. Em síntese, aquele verso diz que ele chamou porque ele conhecia e tinha autoridade para chamar. Ele chamou aqueles que ele quis chamar.
Ele não ligou para a popularidade, o carisma, a inteligência, o dinheiro, o status, a profissão, não. Jesus chamou aqueles que Ele quer chamar. Ele é um bom técnico, não é? Ele tem opinião, Ele não cede às pressões aí de fora. Lá em João capítulo 10, verso 3, diz que Ele chama pelo nome as suas ovelhas. Veja, os chamados de Jesus conhece pelo nome. Ele sabe onde você mora, Ele sabe o que você faz, Ele sabe suas alegrias, suas tristezas, Ele chama pelo nome. E aqui em João 15,15 diz: já não vos chamo servos, mas amigos. Você já pode ir completando aí, não é? No seu guia de mensagem. Então veja, Ele conhece as pessoas, Ele sabe os nomes, Ele chama realmente pelo nome individual de cada um, e Ele não chama mais de servos, mas Ele chama de amigos. Isto é, a seleção de Jesus é uma seleção de amigos. Muito bem, então o moral dessa seleção tem que ser altíssimo, porque o técnico é maravilhoso. Bom, abra sua Bíblia, porque a lista da convocação saiu. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, veja lá. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos. Capítulo 7, verso 22. Bom, toda a lista de jogadores, eu salvo engano, que eu não presto tanta atenção, eu não assisto muito o Globo Esporte, de vez em quando, mas a lista sempre começa por quem? Goleiro, não é? Eu achei que fosse o goleiro, até na outra seleção aqui, começou pelo goleiro. Então, vamos comparar, tá? O goleiro, o nome dele está aqui no capítulo 7, no verso 22 de Atos. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios. Ele era poderoso em palavras e obras. No gol, Moisés, né? O grande profeta Moisés, o libertador do povo de Israel do Egito, ele está no gol. Ele foi chamado. Por quê? Porque a história de Moisés é uma história semelhante a de muitos jogadores da atualidade. Ele, desde a sua infância, teve uma vida muito difícil. Sabe, Moisés, quando era bebê, quiseram assassiná-lo. Veja, viu como as histórias são, né, dos grandes craques, são meio parecidas? Quando ele, então, nasceu, quiseram assassiná-lo, mas ele escapou. Ele veio de um lar humilde, de um lar pobre. Para salvar a sua vida, a sua mãe fez um cesto de junco, colocou ele dentro e abandonou, um menino abandonado no rio. Mas sabe que os predestinados, né? Eles são resgatados, e ali o Senhor tocou no coração da filha de Faraó, e ele foi levado para o palácio, para o castelo, para a pirâmide, né? E ali ele foi educado. Bom, ele usa a camisa 12 por quê? Porque ele libertou as 12 tribos de Israel do Egito. Então, nada melhor do que entregar a camisa 12 para o grande Moisés. Segunda convocação, Atos capítulo 13, verso 2. Atos 13, verso 2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a quem? Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Deus separou. O Espírito Santo chegou e falou assim: convoca Barnabé e Saulo. Tá? Eu quero esses dois, tá? Na defesa, tá? Eles são os zagueiros. Bom, quem era Barnabé? Filho. Nabé, consolação. Ele tinha um nome, segundo os estudiosos, que era José ou Yosef Barnabé. José, filho da consolação. Barnabé foi um homem muito importante na igreja cristã primitiva. Ele veio de família sacerdotal, ele era um levita, e ele aceitou a Jesus Cristo como Messias. Ele nasceu na ilha de Chipre. Ele era primo de João Marcos, aquele que escreveu o Evangelho segundo Marcos. Interessante que quando Paulo ele é chamado por Jesus, e Jesus vai fazer uma convocação para Paulo pessoalmente, e ele... Quando aparece Jesus numa grande luz na estrada de Damasco, o cavalo empina e Saulo cai, fica cego e ele fala: Senhor, quem tu és? Eu sou Jesus. E aí ele é convocado. Interessante que Barnabé e Paulo, eles trabalharam muito na fundação de várias igrejas ali na Ásia Menor,
Está naquela região da Grécia, da atual Turquia, né, ali ao redor do mar Mediterrâneo. Mas uma vez aconteceu uma discórdia. João Marcos era da equipe missionária deles, o primo ou sobrinho de Barnabé. E um dia o João Marcos, muito jovem, ele falou assim, olha, esse negócio de ser missionário não estava dando muito certo. Ele pegou e foi embora. Paulo falou, nossa, o apóstolo Paulo ficou chateado. Esse foi um convocado para trabalhar aqui na nossa equipe de base e ele agora nos deixou na mão. E aí, passou um tempo, o João Marcos se arrependeu e voltou. E quando voltou, Paulo falou assim, eu não quero ele na equipe. E Barnabé falou assim, não, mas ele precisa, ele é um bom rapaz. Não, eu não quero, não quero. Paulo e Barnabé brigaram, não é? E depois Barnabé foi para uma região e levou o João Marcos. Só que no caso, o apóstolo Paulo tinha errado. Por quê? Porque o João Marcos ficou tão firme na fé que ele se tornou um dos escritores da Bíblia e escreveu o Evangelho segundo Marcos. Posteriormente, quando Paulo escreve uma das suas cartas, ele elogia João Marcos. Quer dizer, aquela ferida que eles tinham lá no passado havia sido curada. Interessante isso que a Bíblia lá nos conta, sem rodeios, as dificuldades de relacionamento que existiam entre os próprios discípulos e apóstolos. Não muito diferente do que existe nos nossos dias, mas o fato é que eles buscavam a cura, e isso é muito importante. Vejamos a terceira convocação, Evangelho segundo Marcos, capítulo 9. Marcos, capítulo 9. Versículo 2: 6 dias depois, tomou Jesus, olha o nome, consigo Pedro, Tiago e João, e levou-os sós, à parte, em um alto monte. Muito bem, Pedro, Tiago e João, os 3 grandes jogadores, atacantes, o trio ponta de lança, ficam lá na frente para marcar os gols. Pedro, muito bravo, de vez em quando briga no campo, não é? Ele era muito chato, tá? Já Tiago é aquele da turma do deixa disso. Já João, também Jesus falou que João era filho do trovão. Então veja, o ataque da seleção aqui é um ataque muito complicado, não é? Porque as questões de disciplina são muito importantes. Esses eram os mais sinceros discípulos de Jesus. Existiam os 70, depois os 12, depois os 3, depois João, depois Jesus. Olha que interessante o relacionamento que era na igreja cristã primitiva. Eles estavam convictos de que Deus os havia indicado para participar do time dos apóstolos. Eles estavam ouvindo, estavam firmes, muito firmes na palavra dos profetas e no esforço de persuadir a todos a crer que Jesus era o Salvador. Interessante? Pedro, Tiago e João. Vamos agora para uma quarta convocação. Abra sua Bíblia. No livro dos Salmos, Salmo 78. Salmo 78. No Salmo 78, verso 70. É um salmo grande. Salmo 78, verso 70. Também escolheu a Davi, meu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. O rei Davi, à semelhança de muitos jogadores profissionais, se envolveu num escândalo. Tá? Ele se envolveu no escândalo sexual. Parece que jogador de futebol vira e mexe, está aprontando. Davi não podia ser diferente, fez a mesma coisa. Não é? Ele se envolveu com uma mulher casada, a mulher do vizinho lá de baixo. E aí teve um problema muito sério. Davi era um homem rico, um homem bonito, poeta, cantor, dinheiro, poeta e cantor. O sonho de muitas meninas, quem sabe. No entanto, Davi, por ser muito assim, era muito namorador. Ele, certa vez, após umas batalhas, ele havia voltado, e o povo cantava, que bom, Davi está voltando, Saul venceu as suas centenas, mas Davi venceu os seus milhares. E aí o rei Saul ficou com raiva e com inveja de Davi. Davi é assim,
não é? Aquele que marca gols muito mais do que o outro rei. Então ele é um artilheiro, mas muito indisciplinado, não obedece às regras e os horários da concentração. Ele sempre está querendo dar uma escapada, e as escapadas custam muito caro, ou custaram muito caro para ele. Mas o fato é que numa declaração do grande técnico da seleção do céu, o Senhor Jesus, ele disse que Davi é o homem conforme o coração de Deus. O cara mais indisciplinado, o cara mais vaidoso, o sujeito mais que fura as regras, mas ele tinha uma característica importante. Ele era tremendamente consciente da culpa do pecado. E ele confessava os seus pecados. Se você ler depois o Salmo 51, você vai ver que ali é a confissão de Davi, por causa desse caso que ele teve com aquela mulher casada, a mulher do Urias, a mulher de Urias, chamada Batseba. Davi era um homem conforme o coração de Deus, e assim ele fez parte, ou faz parte, dessa grande seleção. Muito bem, agora chegamos à quinta convocação. A quinta convocação são os 3 laterais convocados. Eles eram muito disciplinados. Eles eram pessoas que passaram pela prova de fogo. Esses passaram pela prova de fogo. Né? Lembrou quem é agora? Né? Ananias, Misael e Azarias. E a torcida pôs um apelido neles. A torcida disse que Ananias devia se chamar Sadraque, Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. E esses 3 homens chegaram ali em Babilônia, perto do ano 605 a.C., e eles foram levados cativos. E eles entraram numa equipe, no qual agora o líder ali falou o seguinte: vocês vão comer da mesa do rei. E eles falaram: não como nada de imundo, nem bebida alcoólica, essas coisas. Não, mas se vocês não comerem, vocês vão ficar fracos. Vocês têm testes atléticos e de conhecimento. Eles falaram: não tem problema. Né? E eles chegaram e pediram: olha, por favor, nos dê só legumes e água, tá? E deixe o tempo passar. 3 anos depois, eles se tornaram conselheiros do rei de Babilônia, Nabucodonosor. Esses 3 indivíduos, eles têm características muito importantes: disciplina, sinceridade, honestidade. E certa vez, eles foram lançados na fornalha ardente, porque o rei havia construído uma estátua enorme de ouro e disse o seguinte: ao som da trombeta todos se ajoelhem. E a multidão, e daqui a pouco 3 indivíduos em pé ali, descaradamente. E aí chegaram os oficiais: rei, vive eternamente? O senhor mandou que todos se ajoelhassem ao som das trombetas, dos alaúdes e tudo mais, mas existem 3 dos cativos de Judá que não se ajoelharam. Quem são eles? Disse Nabucodonosor. Traga-os à minha presença. E eles vieram, falaram: mas tinha que ser vocês, os melhores alunos da classe. É o seguinte, você tem mais uma chance, pode tocar. Tocou. Não ajoelharam. Mas como que vocês vão fazer isso comigo? Disse Nabucodonosor. E aí os 3 disseram o seguinte: ó rei, nós não vamos ajoelhar diante dessa estátua. O nosso Deus, a quem servimos, Ele poderá nos livrar das tuas mãos. Mas saiba de uma coisa, ó rei, que se Ele não nos livrar das tuas mãos e nós perecermos queimados, saiba de uma coisa: nós não vamos ajoelhar diante da tua estátua. Pode ir para a fornalha. E os soldados vieram e pegaram os caras mais fortes, e ainda o rei, muito irado, disse o seguinte: aqueçam essa fornalha 7 vezes. E aí aquele fogaréu todo, e a história diz que os próprios soldados que se aproximaram, você já se aproximou de uma fogueira, né, no São João, né, um fogueirão assim, você nem consegue, imagine uma fornalha. E aí os soldados vieram se aproximando, e esses soldados caíram e jogaram lá dentro, e o rei... Não foram 3 que nós jogamos? Foram, disse Nabucodonosor, mas eu vejo 4. E esses 4 estão circulando dentro da fornalha. Mas como que é isso? E um é semelhante ao filho dos deuses. E aí ele ficou abismado e ele disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam. E aí quando os 4 se movem lá dentro, 3 saem. E um, que era o técnico Jesus, que foi lá pessoalmente ajudá-los na prova de fogo, literalmente de fogo. E aí Nabucodonosor disse: só existe um Deus invisível, Criador dos céus e da terra. Daí que esses 3 nomes são muito importantes para a nossa seleção do céu.
Agora, e hoje? Como que é ser um jogador de futebol? Como que é ser um jogador de futebol numa seleção ou num time importante, seja na Europa ou no Brasil? E como que é ser um jogador de futebol e ser cristão? Nós vamos escutar agora um testemunho que fala a esse respeito, da tensão que um cristão enfrenta dentro de um time de futebol. Eu lido com um propósito de Deus, realmente, eu acho. Porque eu acho que Deus tem um propósito para todas as coisas, um tempo para todas as coisas. E é dessa forma que eu me lido com as coisas que não saíram como eu gostaria. Sempre pegava algum texto que... Sempre pego ainda textos onde Jesus, meu maior exemplo, ele passou por momentos de pressão. Sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. Então é mais ou menos isso que eu... Nos meus momentos de pressão. É até continuar com as minhas convicções, da minha fé, das minhas certezas, e fazer as minhas orações sabendo que Deus está no controle. Eu creio que Jesus não tem nada a ver com isso, com dinheiro, com fama, com sucesso. Isso foi só um presente que ele me deu, um dom que ele me deu de jogar futebol. Sinceramente, acho que ele pouco se importa com o Kaká, jogador. Ele está preocupado com o Ricardo, quem eu sou, a pessoa que eu sou. Saber que independente da situação, qualquer que seja ela, boa, ruim, tem um Deus que nos ajuda, que nos ama, e isso para mim é o que faz toda a diferença. Sempre ouvi que existe um céu, que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lagos de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor.
mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus, posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Eterno amor que me salvou. Alô? Coincidência ou não? Eu acho que não. Os que contaram ali o número de jogadores que nós apresentamos também não completou a equipe, não é? Então veja que, de repente, tem coisas que superam o nosso próprio entendimento e planejamento, e nós precisamos agora escolher o 11º jogador, não é? Quem será o 11º jogador? Seguindo os parâmetros dados por Jesus, tem que ser um pecador, imperfeito. Tem que ser pessoas normais, comuns, com alegrias, com tristezas, com planos, com projetos, com frustrações, com pecados. Pessoas normais. Jesus conhece, é o segundo critério, ele tem que conhecer. A Bíblia diz que Jesus deu a vida por cada um deste mundo, que nasceu neste mundo, que viveu neste mundo. Essa pessoa não precisa ser um astro, essa pessoa não precisa ser uma pessoa muito inteligente ou muito sábia, essa pessoa não precisa ter estudado muito, ou ter muito dinheiro, ou ser muito humilde. Não, nem uma coisa nem outra. Na realidade, essa seleção do céu, ela precisa de você, viu? Você é o 11º jogador. Esse time te pertence. Essa vaga é sua. O Senhor Jesus te chama nesta manhã, seja pela internet, seja aqui pessoalmente na comunidade. Mas você não pode continuar jogando e correndo no outro time lá fora, porque você não consegue servir 2 senhores, 2 times. Não dá. Ou você treina com um ou você treina com o outro. Ou você tem um técnico ou você tem outro técnico. O problema é que alguns de nós queremos participar da parte boa da seleção do céu sem ter o compromisso da concentração. Não dá. Não dá para fazer igual o Romário. Fugia da concentração e aí não marcava gols, né? Não dá. Na seleção do céu é necessário haver concentração. É necessário haver apego ao time. É necessário conhecer o técnico Jesus. É necessário estar imbuído do mesmo propósito. Sabe, a grande seleção, e aí temos a foto da seleção completa. Seleção do céu, por favor. Isto. Aí estão eles, não é? E ali tem o seu lugar, aquele lugar onde você precisa estar. Terminando essa mensagem, uma coisa que eu sempre digo é que nós nunca podemos sair depois de uma mensagem sem tomar uma decisão. Não vou pedir para você vir aqui à frente, não vou pedir para você ser batizado, né? Se essa é a sua preocupação. Não, eu vou pedir para que você entregue teu coração ao grande técnico, Jesus Cristo. E que se Ele fizer um chamado para você, eu vou te dar um conselho: aceite o chamado, aceite a convocação, esqueça o outro time, entregue seu passe para Jesus, e Ele vai te conduzir a um sucesso tão grande, e Ele vai marcar grandes gols na sua vida,
e você vai ser o campeão. Quando Ele voltar nas nuvens dos céus, Ele vai falar o seguinte: venham, benditos de meu Pai, sobre o pouco vocês foram fiéis, sobre o muito eu colocarei vocês. Fiquemos em pé e vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, louvamos o Teu nome, Senhor Deus, porque o Senhor tem um lugar no Seu grande time, na seleção, Senhor, que o Senhor está fazendo de todas as pessoas desse mundo. Te louvamos porque há lugar para todo mundo. Te louvamos, Senhor Deus, porque não precisamos ser muito bons ou não somos dispensados, porque às vezes somos fracos e falhos. Na realidade, o Senhor nos ama como somos, e o Senhor quer investir tudo na nossa vida. Se porventura, Senhor, alguém aqui ainda não entregou a própria vida nas Tuas mãos, faz um chamado para essa pessoa. As pessoas que já estão no time do Senhor, fortalece essas pessoas e nos ajuda a nos concentrarmos em Ti e na Sua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor.